Graça e paz, queridos. Estamos juntos mais uma vez com o nosso Compartilhando Conhecimento. E eu quero ler um texto que está em Gênesis, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Está escrito assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a dizer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Esse texto é um texto muito conhecido nosso, mas os céticos, aqueles que não confiam na palavra de Deus, aqueles que não creem, e principalmente muitos que até zombam da palavra, leem um texto como esse e dizem que isso é absurdo. Um momento na história da humanidade em que todos os homens falavam a mesma língua e essa língua ter sido confundida por uma ação sobrenatural de Deus. Agora, o interessante é que as pesquisas que são feitas pelos linguistas vão num caminho totalmente contrário. Eu queria compartilhar isso com você. Hoje no mundo existem cerca de 3.000 idiomas, aproximadamente. Isso é um cálculo que os especialistas fazem, né? Não se esqueça que além das línguas mais conhecidas, que são essas línguas dos países que estão na ONU, existem vários dialetos, né? De tribos, de grupos que estão em lugares longínquos e que têm seu próprio dialeto. Então os especialistas calculam aí por baixo cerca de 3.000 línguas faladas atualmente pela humanidade. Então, alguns vão dizer: poxa, mas se 3.000 línguas são faladas, como é que isso tudo veio de uma língua só? E o interessante é que o linguista Noam Chomsky, nas suas pesquisas, ele chegou à seguinte conclusão: o ser humano nasce com a capacidade, com a habilidade, com a possibilidade de falar qualquer língua do mundo. Ele concluiu isso. O que acontece? À medida que nós vamos crescendo, vamos ouvindo nossos pais falarem, as pessoas que estão à nossa volta falarem e aprendemos a nossa língua materna. Com isso, nós vamos nos tornando cada vez com mais dificuldade para pronunciar certos fonemas que fazem parte de outras línguas. Mas Chomsky também vai dizer que quanto mais cedo uma criança aprender um novo idioma, um idioma diferente daquele seu idioma materno, mais facilmente ela aprende. E não fica por aí. Os especialistas Lehman e Ryan, debaixo de muitas pesquisas, pesquisando muitos ramos linguísticos, chegaram à seguinte conclusão: apesar desta grande quantidade de línguas que existem, todas elas têm uma única raiz. Ou seja, esses especialistas concluíram que a humanidade tem uma única língua original. Isso vai a favor do que o texto bíblico diz. Outra coisa, arqueologia, antigas lendas chinesas, mitos persas e outras histórias do Oriente Próximo falam da variação de línguas como um castigo divino. E pasme, George Smith, um pesquisador britânico, em 1872, descobriu uma placa com a seguinte inscrição. Eu vou ler a inscrição. A inscrição dizia o seguinte: a edificação dessa torre ofendeu todos os deuses, eles a colocaram abaixo em uma noite e confundiram a língua dos homens. Uma informação de uma cultura antiga que falava de um momento na história da humanidade em que todo mundo falava a mesma língua.
Só que naquela cultura politeísta, em que se acreditava em muitos deuses, eles fazem essa afirmação. Os deuses se sentiram ofendidos e confundiram a língua dos homens. Na verdade, nada mais é do que a interpretação que eles podiam dar a uma história que foi sendo contada de geração em geração e que confirma o que a Escritura diz. Houve um tempo em que toda a humanidade falava a mesma língua. E vai haver um tempo, quando o Senhor Jesus voltar e resgatar a sua igreja, em que todos nós, unidos, estaremos com Ele e falaremos novamente uma só língua. Se você confiar, se você crer, você vai vivenciar essa experiência, você vai ver esse grande dia. Amém? Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Lembre-se, todo conhecimento é bom, mas só o conhecimento das Escrituras é essencial.